Como é que funciona na cabeça do jogador, do elenco? Como é que é, cara? Bom, Depois o Eric, por favor. Primeiro que é uma profissão, o cara trabalha, tem que receber, né? Mas é meio constrangedor você tá num time que tá perdendo, né? E os caras estão te pagando, os caras te olham feio, os caras estão pagando, os caras não ganham. Você sente que a pressão, ela vem pra você. Sim. Entendeu? Tudo certinho, né, Tudo Gilmar? certinho, você fala, pô, o time não ganha, você fica com vergonha, dá vontade de falar, meu, sabe? Tem cara que faz, o que os caras falam que é o tal choque psicológico, né? O cara mesmo, ele mesmo fala assim, vou largar, o treinador pede pra ir embora, por quê? Porque tá dando tudo certinho, o cara não ganha. Sim. E quando acontece ao contrário, é a mesma coisa. Às vezes você tem um time bom pra caramba, ganha todas, e o pagamento não sai, mas você vai, porque você tá tendo o prazer de estar ganhando, você tá num time vencedor, né? Então, são situações diferentes, mas que o jogador, às vezes, ele enfrenta essa situação. Né? No Bangu, era tudo tranquilinho, tudo em dia, coisa linda de se ver? Lá no Bangu o Bangu chegou a ter mais de 100 partidas invicto, atravessou, ganhou uma Taça Rio invicto. Sabe que é um time pequeno ganhar uma Taça Rio invicto? Ganhou de todos os times grandes. A gente tá falando do campeonato que tem Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. E você ser campeão invicto? E o Flamengo do Zico, né? Do Flamengo do Zico. Só que aquele tempo, no rachão de sábado, tinha dinheiro pendurado na trave, quem acertava um dinheiro ganhar, todo mundo queria ficar chutando. Assim que nasce o desafio do travessão, que fez sucesso. Na quinta-feira tinha pagode, tinha bicho pelo coletivo. Então era uma coisa movida a bufunfa mesmo, lá o dinheiro corria solto. Várias, né, a gente ouve falar aí muita coisa que, o cara foi jogar na Arábia, pô, fez um gol, chegou ali, tinha um Rolex pra ele, um carro. No tempo do Bangu, aí, o Castor, não tinha Rolex, mas tinha uns negócios. Tinha uns negócios legais. Tinha, o Castor, ele seduzia todo mundo com dinheiro, né? O dinheiro era. Então, ele adorava, a coisa que ele mais gostava de fazer por exemplo, nós íamos jogar lá contra o Internacional. Então, no sábado, a gente estava lá, ia fazer um coletivo, um rachão, né, lá no estádio. E o que ele gostava de fazer? Ele sempre pegava uma camisa de treino, um colete, ele pendurava na trave assim, e botava os caras para bater falta. E aí, quem fizer o gol batendo na camisa ganha lá 100 reais, lá, 100 dólares, né? Eu sei o que era. E aí ficava todo mundo, ninguém queria fazer mais nada, só que queria ficar lá batendo as faltas, né? Aquele que fizer um gol, bater na trave do meio de campo, acertou na trave e ganha tanto. E o dinheiro ficava balançando assim na mão. Então os caras ficavam jogando e treinando e querendo acertar a bola na trave, fazer gol de falta e tudo mais. Gilmar, clima maravilhoso. Uma pergunta aqui da audiência lá do Japão, o Juninho, ele falou... Conta como que era a relação com o Castor de Andrade. A relação do Castor de Andrade era o seguinte, ele era o patrão, ele mandava em tudo, inclusive até no treinador, ele que dava a preleção, né? Você entrava assim, o Moisés falava assim, o Dom Doutor vai dar o parecer dele aí do jogo de hoje, ficado lá. Aí ele ia, pô Marinho, você tá indo muito aqui, fecha um pouco. Ô, Oliveira, você não sai muito na zaga, você não vai ter problema. O Ador, pô, vê se cobre ali o setor esquerdo ali. E o treinador quieto, Gilmar. E o treinador quieto, só assim. Aí quando ele acabava de falar, o Moisés falava, que perfeição de homem. Que perfeição. E isso, rapaz, não é à toa que ele é doutor Castor, né? Só que o time ia lá e fazia o quê? Ganhava o jogo. Ganhava. O Moisés, ele é o técnico, né? Ele era boleirão, né? Ele era zagueiro do Corinthians. Zagueiro do Corinthians, aí ele fez uma amizade com o Castor, né? Sim. E aí o Castor efetiva ele como técnico, até no documentário do Castor, né? Aparece lá, pô, o cara sem camisa, lá, todo boleirão e tal. Como é que era também a relação com o Moisés ali? Relação à tática, assim, tinha... essa questão de estudar o adversário, enfim. O Moisés era um autodidata, né? Ele não era um treinador tático. Ele era um treinador de resenha, né? Inclusive, se você não sabe, época de carnaval, ele era Mary Moore lá no... Tá brincando. Ele era o cara que inventou o Bloco das Piranhas. Então os jogadores iam tudo lá pra Bangu, ele se vestia de Marilyn Monroe, ficava em cima vendendo cerveja e os caras iam tudo atrás. Marco Antônio, jogadores do Rio, Renato Gaúcho, ia todo mundo lá participar do Bloco das Piranhas, que o Moisés foi o fundador. E ele era um treinador de resenha. Ele não era tático, mas ele montava o time. Como que era montado o time do Bangu? O Castor, num campeonato brasileiro, os melhores jogadores de cada time, o Castor contratava. Então veio, me pegou aqui em São Paulo, buscou o Marinho lá no América de Rio Preto, pegou o Paulinho Criciúma no Criciúma, o Cláudio Adão trouxe do Flamengo, pegou o Mauro Galvão do Internacional. Sim. Então ele pegava os jogadores e montava. Era natural que a gente tinha um time forte.
Você né? consegue... E era assim que era a montagem. E quando botava um time em campo, o Moisés tinha ali os esquemas dele, mas nunca o Moisés falou, pô, linha de 3, marcação, nada disso. O Moisés falava o seguinte: vamos sufocar desde o início. Ó, daqui pra cima é canela. Era assim. E vamos parar a jogada com violência, né? Oliveira, quando o goleiro quebrar no atacante, você dá aqui nele, ó. Você dá aqui na nuca dele, ele não vem mais nenhum. Sim. Então, o Bangu era movido a isso aí, a nossa resenha é essa. E os caras sabiam jogar. Mas falar que o Moisés era um treinador tático, jamais. Só que era um time que ganhava tudo naquele tempo, né?